Bom, ao invés de gravar vídeo, hoje, na nossa segunda-feira de perguntas e respostas, eu decidi abrir um ao vivo aqui para conversar com vocês. Na verdade, responder a vocês a enquete que eu postei lá na sexta-feira a respeito de perguntas e respostas. E eu recebi algumas perguntas aqui. Separei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito perguntas para responder hoje, tá? E as outras estão anotadinhas aqui. Responderei na semana que vem, tá? A gente está colecionando algumas perguntas para que não fique tudo disparada de uma vez só e se torne cansativo. Tá bom, gente? Quero anunciar o nosso seminário no dia 29 de agosto. Quem ainda não se inscreveu, tem mais 10 vagas disponíveis para participar do nosso seminário, que será gratuito. Na verdade, a entrada são 2 quilos de alimentos não perecíveis, para você ter acesso a circuito de palestras de sacerdotes e curimbeiros ogães importantes dentro da nossa religião. Tá bom, gente? Então é só botar lá o nome no nosso post, que já está salvo lá no na nossa página. Colocar lá Marcela Rea, que eu já sei que você precisa ser incluso na nossa lista de presentes, tá bom? Então vou começar aqui, eu não vou me estender, que o objetivo não é bater papo. O objetivo é responder perguntas. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, bota aqui nessa caixinha um pontinho de interrogação que tem aqui embaixo e deixem suas perguntas ali, que se sobrar tempo eu respondo ainda hoje ou entra para aquela nossa lista lá, tá bom, gente? Me perguntaram assim: mãe, se eu tiver realmente uma pombogira que é da estrada, como posso chamar ela e fazer uma oferenda? Eu costumo dizer que a gente já toca no nosso coração quem é nosso povo, né? Ainda mais se a pessoa for assídua na religião e já consegue identificar que a partir de um certo ponto, a partir de certas chamadas, a partir de certos comandos, a gente fica mais emocionadas ou mais felizes, né? E assim dá espaço para que o fenômeno mediúnico aconteça. Então, se você acha que é da estrada e você não faz parte de nenhum terreiro, por exemplo, mas tem essa certeza dentro do seu coração, faz uma reza, ela vai se alegrar com a sua reza. A sua própria sintonia de felicidade e gratidão já dá um alívio e reconhecimento de que ela entende que você já sabe da presença dela. Isso não quero dizer que ela vai te prestigiar ou não, mas já há um reconhecimento dos povos, tá? Então ela fica também feliz. Nossa, o espírito que eu decidi abraçar nessa encarnação tá começando a me enxergar, ele tá começando a entender que eu venho aqui para ajudá-lo. E eles ficam felizes também com a nossa devoção por eles, tá? A partir do momento que é reconhecido, e fica feliz quando a gente procura dar orgulho aos ensinamentos que eles nos passam, tá? Agora, eu preciso deixar bem claro aqui que é diferente eu ser devota de uma certa entidade e querer que ela seja a minha entidade. Isso acontece demais em pessoas que estão em desenvolvimento, por serem muito devotas de tais linhas e querer abraçar para que seja a sua própria linha. E não é assim que funciona. O telefone toca de lá para cá, o nosso acordo já foi feito antes da nossa reencarnação. Então são eles que nos escolhem, não é a gente que escolhe eles, tá? Mas eu posso tratar em pé de igualdade as entidades que eu gosto com as entidades que eu tenho. Tá bom, gente? Isso é importante deixar claro. Como posso aproximar mais do meu anjo da guarda e sentir a sua presença? Anjo da guarda é um ser extremamente iluminado que não se apresenta para nós, tá? Em forma de anjo. Raras são as exceções das pessoas que conseguem entender
que anjo da guarda é um ser acima de entidade, né? Porque às vezes a gente entende que a gente tem um mentor, que é o nosso espírito companheiro que nos assegura nas nossas direções, mas também temos o anjo da guarda, que é um ser acima das entidades, as quais já viveram da mesma forma que a gente e vêm para nos ajudar. Ou seja, eles vão deixar a gente cair também, eles vão deixar a gente tropeçar e vão nos orientar. Por isso que quando a gente percebe que está vulnerável, a gente já tem que automaticamente chamar o nosso anjo da guarda pedindo proteção, né? Para que a gente renove a nossa energia e nosso pensamento fluídico atraia diretamente aquele anjo da guarda que nos guarda, tá? Só que a gente não vê. O anjo da guarda você nunca vai ver, tá? É diferente da sua entidade, é diferente de uma vidência. Você vai ver o seu mentor em forma de pessoa, tá? Posso só acender uma vela para as entidades se eu não puder dar uma oferenda? Sim. Você pode, inclusive, dar só a sua oração. Não necessariamente a sua oferenda, que a gente trata como obrigação no sentido de agradecimento, ela é reconhecida. Ou seja, na minha casa a gente não faz oferendas nem obrigações. A gente trabalha o nosso estágio mental, nosso estágio de consciência. A partir do momento que a gente trabalha esse tipo de vibração, também atraímos essa vibração para nós. Então a gente não faz despachos, oferendas. A gente trabalha com frutas no dia que a gente vai na mata e quando a gente faz a nossa gira na praia. Frutas e flores, tá? Sendo assim, também entramos no mesmo contato com os nossos guias, da mesma forma que as outras religiões tentam aproximar em forma de oferendas ou obrigações, tá? O espírito que te acompanha, a entidade que te acompanha, ela não quer nada material. Ela só quer o seu amor, ela só quer ser compreendido como eu estou aqui, vou te ajudar, e a sua aceitação. Quando há essa aceitação, tudo flui mais rápido, tá? Não precisa ficar comprando itens para que você seja agradado por eles. Eles não fazem troca. É o compromisso deles nos assistirem somente por amor. Não existe troca, tá? Existe gratidão. E aí isso intensifica a sua energia de agradecimento e a sua energia de que eu entendo que você veio aqui para cuidar de mim, tá bom? Eu sinto presença dos meus guias espirituais. O que fazer para desenvolver? Entrar num terreiro, né? Quem entrou agora aí, estou respondendo as perguntas que deixaram nos finais de semana. Separei 8 perguntas para serem respondidas, o restante a gente vai soltando durante a semana, tá bom? Então, para você, o que fazer para desenvolver? Gente, desenvolver é no terreiro, tá? A mediunidade todos nós temos. Agora, desenvolver as entidades, desenvolver significa eu vou me educar para a mediunidade. Eu vou aprender sobre a tutela de alguém, sobre a orientação de alguém experiente, para que possa me orientar quando eu tiver essa aproximação maior com os meus guias. Gente, tô amando meu filtro. Hoje eu botei esses cílios, ó. Chega até passa pro meu dedo, ó, o cílio. A sobrancelha é minha, tá? Tá linda, eu fiz. E a gente faz esse desenvolvimento só dentro do terreiro. Não tem como você desenvolver dentro de casa. Porque isso tudo entra o estágio vibracional que você se encontra e o seu equilíbrio. Dentro de um terreiro, você está amparado pelas vibrações que aquele dirigente, aquele sacerdote, aquela família espiritual já se preparou para a hora da gira. Raramente você vai pegar e ser alvo de um obsessor dentro de uma gira de umbanda, que tenha um equilíbrio,
um fundamento trabalhado durante o dia para que de noite a gira aconteça, tá? Então você vai estar despertando dentro de você a sua energia mais limpa que tiver, porque o resto, seus monstros ficaram da porta para fora. Então você ali, você tem a oportunidade de estar em contato diretamente com o seu povo, com com suas entidades que te acompanham, tá? Então dentro de um terreiro que se desenvolve, não é dentro de casa. Dentro de casa você percebe que você é médium. Dentro de casa desperta a mediunidade em você, pelas sensações, pelas intuições, por uma coisa que você vê de uma hora para outra. Mas o desenvolvimento é dentro de uma casa de santo, tá? Isso também não significa que você pode provar a casa de santo e não gostar e sair. Você tem esse livre-arbítrio. Deus não criou ninguém preso. Mas também aquela pessoa que muito procura não acha, tá? Então, procura ver a sintonia, pense bastante antes de entrar, para que vocês também não fiquem perdidos e criteriosos aonde vocês vão confiar para se desenvolver, tá? Eu costumo falar que a confiança deve ser, o relacionamento tem que ser entre você, o sacerdote, a casa, aos seus irmãos de santo, aquela energia que você percebe que ela é agradável para você, é a casa que você pode se interessar de desenvolver. Porque é um ambiente normal, é como se você fosse para um trabalho. Você tem que se sentir bem, dentro da sua família você tem que se sentir acolhido e no desenvolvimento isso conta muito, tá? Mas aí entra a maturidade também de cada um, saber onde o seu calo aperta, onde tá legal para você, tá bom? Então, o que fazer para desenvolver é entrar num terreiro. O que é quartinha? Quartinha é muito usado na Umbanda e no Candomblé, porém na Umbanda que tem uma linha mais africanista, tá? Quartinha é um vasinho de barro com um formato meio de vaso, com alcinha ou sem alcinha, tá? E ela é usada para quando você vai fazer a sua entrega ou que você vai fazer a sua deitada para orixá, deitada para Oxalá, ou deitada, quartinha de caboclo, eu vou deitar pro meu caboclo, quartinha de preto velho, quartinha do orixá, quartinha de Ogum, quartinha de Oxalá. Ela é feita, é fundamentado ali dentro uma pedra, o otá, daquela energia sagrada do orixá que você tá fazendo a quartinha. Posta um líquido, que é simbolizado o líquido daquela entidade que você está trabalhando, o que você está assentando, é o que você está disponibilizando da sua cabeça, é o termo mais certo, né? E é a água, o otá, e você pode botar elementos também ali dentro. Por exemplo, sou de Ogum, eu poderia botar um obi, eu poderia botar uma espada, ferramentas, trilho de trilho férreo. E ali a gente vai colocando os nossos elementos para que aquilo ali seja o nosso equilíbrio. Toda semana você vai lá de 7 em 7 dias e troca água, tá? Eu, Marcela, sacerdote da Casa de Jurema, não trabalho com quartinha. Porque, como eu falei no início da nossa live, eu entendo que a nossa entrega é um estágio mental. Então, as minhas entidades, os meus orixás, Orúmila, Zambi, Cabocla Jurema, Vovó Cambinda, Dona Tata Mulambo, Chucaveira, todas as minhas entidades sabem o quanto eu sou grata e sou devota deles pela oportunidade de vir nessa vida sobre a sua companhia. Então a gente se desprende um pouco dessas coisas muito materiais, muito enraizadas, muito fundamentadas. Eu, na minha casa, eu sou um pouco desprendida de materialismos, né? Claro, eu não tiro tudo porque eu sou de Umbanda, mas se eu tirar tudo, eu viro kardecista, né? E ainda a gente tem um culto e uma filosofia a seguir, uma tradição a ser seguida. A gente não pode tirar tudo, mesmo que eu queira. E o que eu deixo é o que eu acredito,
tá? Então, quartinha são centros de forças, trabalhada pode ser no barro, quartinha de barro, ou quartinha de louça, que são ali impregnados fundamentos do seu orixá ou da sua entidade, que você vai fazer a sua deitada, tá bom? Legal, né? Essa pergunta nunca existiu aqui, muito legal. Gente, se tiver perguntas, bota aqui nesse pontinho de interrogação que eu respondo rapidinho, tá? Sobre o jogo de cartas, búzios, etc. Essa pergunta vira e mexe e sai. É aquilo. Todos nós somos médiums, tá? Jogo de búzios, jogo de cartas, jogo de opelê e fá, a nossa conexão com as entidades, todos esses, sendo que são 3 oráculos, né? Os 3 oráculos, ele precisa da credibilidade de quem está sendo ali, quem está jogando, porque você tem que acreditar que aquela pessoa, ela é capaz de botar a sua intuição acima de qualquer ponto de vista, tá? Então, por exemplo, eu jogo carta. Eu, Marcela, para jogar carta para você, José. Você precisa primeiro me conhecer. Primeiro me conhece para ver se realmente o que eu vou estar falando nas caídas vão ter veracidade. Você primeiro tem que conhecer se realmente o meu compromisso com a verdade é real, tá? Não é assim, fulana me indicou e eu vou jogar. Sim, uma indicação tem um peso. Mas, por exemplo, passei ali na freguesia, peguei um folder, vou lá ver, testar. Você vai gastar dinheiro e você vai acreditar numa pessoa que você não conhece. É como um conselho. Eu vou escutar o conselho de um amigo que é amigo do seu amigo, que eu nem conheço, que nem faz parte da minha vida, que não entende nada de mim. É assim, tá? O jogo de búzios, jogo do opelê, o jogo de cartas, eles são amparados por espiritualidades que estão ali próximas daquela pessoa que está jogando, tá? E ela é interpretativa. Então você tem que confiar muito naquela resposta. Por exemplo, no opelê quem responde é Orúmila, nas cartas normalmente é o povo de Exu, junto com Oxum, né, que te dá a intuição, que abre sua visão. Nos búzios, Oxum te dá a intuição, mas Exu que fala. Então, tem todo um processo por trás dos oráculos que você tem que conhecer primeiro a pergunta para ver se realmente... Desculpa, você tem que conhecer a pessoa que vai jogar e confiar naquela pessoa, porque dali você sai com uma certeza, tá? Como eu levo isso pra Umbanda? A mesma coisa. Eu vou entrar num terreiro de Umbanda, eu vou numa gira de Umbanda, de uma gira de aconselhamento, do nada parei lá de paraquedas, e hoje eu vou me consultar com X médium. Aquele médium vai falar alguma coisa pra minha vida. Eu vou pensar, poxa, eu não conheço esse médium. Então, realmente, ele vai ter que me convencer de que o que ele tá passando ali é verdade, né? Uma vez que ele me convence, eu vou prestar atenção no tipo de mensagem que ele vai me dar. É uma mensagem que vai construir a minha vida positivamente ou ele tá sugestionando, né? Então, tudo que é sugestionado tem o filtro do seu médium, tem uma interferência do seu médium, né? Então, quando a gente começa a trabalhar no aconselhamento ou diante de um oráculo, você tem que pensar o mínimo possível do que é a verdade ali que está sendo dita pelo espírito comunicante ou pelo que você está vendo e o que é seu, porque nem tudo nos cabe falar, tá? Por exemplo, numa entidade, ela tá aconselhando diretamente com um consulente, a pessoa tá mentindo e você vem aqui para falar, a entidade não vai falar. Ela sabe que é mentira e não vai falar. Ou você tá entendendo totalmente errado do que aquele espírito comunicante está querendo te avisar, mas você tá num padrão vibratório tão elevado ou em sintonia com outras coisas da sua vida que você não tá compreendendo aquela mensagem. Muito provavelmente você vai ter que voltar porque você não vai entender nada. Então tudo é confiança, gente. Não tem o certo e errado. Não tem o bom e o melhor. Tudo é a confiança que você tem em quem está fazendo o jogo de carta, o jogo de búzios, o Ifá ou Pelé, ou o aconselhamento dentro de uma gira de Umbanda, tá? Lembrando que essa live aqui não é para interagir, de fato,
mas é só para responder as perguntas e respostas deixadas no final de semana, tá? Eu encontrei nessa forma a melhor forma de deixar gravada. Fala um pouco sobre Ogum. Ogum é uma energia cultuada de força, de guerra, de combate. É uma energia cultuada pelos orixás africanos, né? Todo orixá vem da essência africana, tá, gente? Na Umbanda, para ser aceita a Umbanda, nas senzalas, foi convertido os orixás para os santos católicos, tá? Isso é uma historinha, é uma lenda contada, até porque tudo são histórias e tãs, né? Contadas, e eu falo muito isso sobre as lendas no curso de Umbanda que a casa oferece. Inclusive agora em setembro, dia 19 de setembro tem introdução à Umbanda e dia 26 de setembro, curso de mediunidade. 2 cursos são pré-requisitos para entrada na casa, tá? Então, essas energias foram crescendo na África, nas suas comunidades, nas suas famílias, para entender certos comportamentos humanos, né? Numa história, no Itã, diz que Zambre criou a terra e criou os orixás para que a gente fosse impregnado das suas energias para vivência em evolução. Na história africana e Yorubá, é uma outra história. É como se já existissem os seres humanos e ali foram sendo testados todas as energias necessárias para que a gente fosse lapidados. É como se fosse uma história diferente, mas parecida, tá? Então, Ogum é o orixá da força, é o orixá da lei, ele é o general, ele é o marcial, é aquele que executa as leis impostas, como se fosse Xangô, ele faz a lei e Ogum executa a lei, né? Por isso que eu falo, nem tudo é tão bom quanto parece. Para exercer o bem, existe também uma guerra, tá? Então, eu costumo falar muito isso porque, por exemplo, eu sou uma sacerdote de Umbanda de Ogum. Então, nada passa debaixo dos meus olhos. Por vezes, a gente tem que fazer vista grossa para que aquele assunto determinado não cresça. Mas chega uma hora que a gente tem que se impor, né? E tem que lutar e tem que brigar e guerrear para aquilo não cresça, tá? Então, Ogum é a energia sagrada da luta pelo bem. Sempre pelo bem, pelo justo, pelo correto. Raramente você vai ver uma pessoa de Ogum tendo deslizes absurdos de condutas não éticas, no sentido, tipo, fazendo coisa errada onde já foi mandado fazer certo, né? Por isso que eu falo assim, aqui em casa é casa de Ogum, galera. A regra é essa, essa. Segue quem quer, tá? Então, Ogum ele é o executor kármico de cada ser humano. Todos nós temos 5 orixás, então se vocês tiverem orixá Ogum, ele é assim, ele é muito justiceiro, tá? Ele é executor da lei. Dá pra falar muito mais de Ogum, mas são muitas coisas pra se falar. A gente pode fazer uma live só de Ogum. Inclusive, no seminário a gente vai falar sobre orixá, tá? Então é bom. A última pergunta, quem quiser faz alguma pergunta aí que eu respondo rapidinho. A intenção não é interação, mas a gente abre uma exceção aqui rápida, tá? A entidade troca de acordo com o tempo? Sim, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Por exemplo, eu sou exemplo real disso. Numa casa, eu trabalhava com a ibejada Mariazinha, tá? Dentro de mim eu sabia que ela não era Mariazinha, dentro de mim eu sabia que ela mentia, dentro de mim eu sabia que não tinha essa leveza tanto assim da Mariazinha, mas eu trabalhava com ela. Quando eu abri minha casa, ela se apresentou como Ritinha, numa ramificação muito, muito próxima a Exu. E aí eu vim entender por que aqui. Por quê? Porque aqui ela se sente à vontade de ser quem ela é.
Então, a entidade, ela trabalha de acordo com a necessidade daquela casa, tá? Eu tenho cabocla Jurema, mas também tenho caboclo Ventania. Quando eu trabalhava no Kardec, na mesa de Umbanda, na desobsessão, caboclo Ventania que vinha, tá? Porque caboclo Ventania é diretamente a cabocla Jurema, ela é diretamente ligada ao meu Eledá, tá? Ela é meu guia de frente, ela é minha entidade dominante da minha essência, mas existe um segundo. As entidades são normalmente o Eledá são 2, junto a 1, ancestral mais 2. Podem ser nesse formato, tá? A cabocla Jurema trabalha em conjunto com o caboclo Ventania, que Ventania vem na linha de Yansan. Yansan é a energia sagrada do domínio sobre os mortos, sobre os egos. Ela faz a tempestade, no sentido, ela lava todo mundo, leva todo mundo para um lugar de direito e dá a tranquilidade, a paz que precisa para aquela nova comunidade viver em harmonia de novo, tá? Ela é a da transformação. Então, caboclo, Ventania, naquele lugar que é um lugar de desobsessão, eu trabalhava diretamente recebendo os obsessores, ele ali trabalhava atuando nesse sentido, porque a cabocla Jurema ela é de Ogum, então ela vem te mostrar como racional o certo e errado. Numa mesa de Kardec não tem diálogo entre a entidade e o encarnado. Ele é diretamente outra história, né? Ele recebe o obsessor e o doutrinador conversa diretamente com o obsessor. Então, quando vem fazer a limpeza, é ele que vem limpando. Na Umbanda já é diferente. A entidade conversando com o encarnado. Então, a probabilidade de vir mais fácil na minha cabeça, quem é? A cabocla Jurema. Porque ela vem falando diretamente para o encarnado. Tocando aonde? Nos erros, nos acertos, fazendo você raciocinar para que você modifique nessa vida, tá? Fazendo você raciocinar para que você tome novos rumos e novas direções. Tá bom, gente? Tentei ser o mais breve possível. Eu decidi fazer essa live porque naquela caixinha da pergunta eu só tenho 15 segundos para responder tudo. E 15 segundos para mim não dá, eu falo muito, tá? Aí, ó, 8 perguntas a gente respondeu em 27 minutos. Não tem como 15 segundos eu responder uma pergunta. Então eu tô testando essa forma aqui em responder as perguntas por ao vivo, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa rapidinho? Tem que ser rápido. Deus abençoe vocês que chegaram aí. Segue lá nosso canal de YouTube, Casa de Jurema Mãe Marcela Ré, para que a gente se torne economicamente sustentáveis, né? E que a gente possa sobreviver dos custos que a gente mesmo produz, tá? O Facebook, ele paga a partir de certas pessoas seguindo e de acordo com as visualizações e curtidas, tá? Então, vamos tornar nossa casa sustentável também seguindo o Instagram e o Facebook, tá? Então, gente, tô me despedindo, já que não tem nenhuma pergunta. Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês. Agradeço o carinho e na segunda-feira que vem responderei mais algumas perguntas, tá? Fiquem com Deus, que nosso Pai, Oxalá, abençoe a todos nós, que Ogum nos dê caminhos, direcionamentos e todos os guias orixás possam interferir na nossa vida todos os dias positivamente para que a gente possa ser seres humanos melhores, tá bom? Ó, perguntaram aqui, gente, eu não consigo. Você acha, na sua visão, correto cobrar jogo de búzios? Sim. Todo oráculo deve ser cobrado, tá? Salvo em casos de filhos de santo por misericórdia. Então, por exemplo, eu tenho um filho de santo que eu sei que não tem condições e está precisando real de uma jogada de carta, ou jogo de búzios, ou jogo de opelê, ou de uma manifestação do espírito naquela hora, um trabalho. Na misericórdia, eu vou tratar. Mas isso não pode ser costume, né? Que uma hora o filho ele tem que ter o equilíbrio lá em dia,
tá? Mas é sim, é obrigatório cobrar, até porque tem que comprar coisas, tem que comprar apetrechos e tem que, no Búzios, no Búzios, na visão do candomblé, que é um oráculo de candomblé, você tem que deixar ali uma parte pro Exu, tá? Então é certo sim cobrar. Salvo em misericórdia do Pai de Santo. Aí ele tá assumindo o custo pra ele, tá? Mas existe um custo sim. Tá bom, gente? Beijo! Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.